Bom, pessoal, antes de entrar no conteúdo de classe abstrata e do problema que nós vamos tratar aqui, vou fazer uma breve introdução. Então, vamos pensar aqui no conceito do que seria um contrato ao nível de desenvolvimento de software. Então, nesse contexto, o contrato seria um mecanismo para exigir que o desenvolvedor cumpra certas especificações, que podem ser nomes de método, parâmetros e outras coisas mais. E garantir que esse contrato seja obedecido é essencial. E para isso você tem que forçar esse cumprimento, porque sem forçar, sem obrigar, o desenvolvedor é sempre capaz de quebrar esse contrato. Não exatamente por maldade, vamos dizer assim, mas às vezes até por falta de experiência. Você pode pensar no caso de um desenvolvedor iniciante que, diante de um problema, ele acaba reinventando a roda, ao invés de utilizar a especificação que já existe. E em Java, existem duas maneiras de definir esses contratos, vamos dizer assim, que são as classes abstratas, que a gente vai focar nessa série de vídeos, e as interfaces, que é um assunto que nós veremos mais adiante. E para trabalhar o conceito de classes abstratas na prática, nós vamos focar no problema de capturar um Pokémon. Então, aqui eu peguei um Pokémon qualquer, um Dratini, um exemplo, e aqui eu vou mostrar alguns atributos que esse Pokémon tem. Ele tem um número, que é o número da espécie dele, tem o tipo, que nesse caso é dragão, tem a espécie, que a gente não vai utilizar por enquanto, tem a altura e o peso. Além disso, todo Pokémon tem 6 status básicos: quantidade de vida, a quantidade de ataque, a quantidade de defesa, a quantidade de ataque especial, a quantidade de defesa especial e a velocidade. E a soma desses atributos básicos, no nível 1, elas são igual a 300 pontos. Então, todo Pokémon vai ter 300 pontos distribuídos de alguma forma. Ali no canto direito, nós temos o valor mínimo e máximo para cada atributo quando esse Pokémon está no level máximo. E existe essa variação entre mínimo e máximo porque a cada level que um Pokémon evolui, existe uma variável randômica que vai dizer quanto ele ganha em cada status. Porque dessa forma você consegue garantir que um Dratini possa ser melhor do que outro. Ao contrário, todos os Dratins teriam sempre o mesmo status básico em cada nível. Um outro conjunto de atributos que são importantes aqui para o nosso problema é justamente esses aqui que apareceram agora de treine. Mais especificamente o catch rate, que é um número que determina o quão fácil, quão difícil é capturar um Pokémon daquela espécie. Esse número varia de 1 a 255, onde 255 são os Pokémons mais fáceis de capturar, como um Pidgey ou um Rattata. No caso da China, ele tem uma taxa baixa, de 45. Então veja que se ele estiver com a vida cheia e eu usar uma Pokébola simples, a minha chance de capturar um Dratini é de apenas quase 6%, 5,9%. Os outros atributos não vão importar muito. Então, para o nosso problema, a gente tem que se preocupar com essa equação, que é a equação que é utilizada para calcular um número que vai de 1 a 255 e comparando esse número com outro número aleatório de 1 a 255, o sistema, o jogo decide se eu vou capturar ou não um Pokémon. Então, vamos olhar com calma para essa equação. A gente pode ver que existem duas partes dependentes do HP. No divisor, a gente tem o HP máximo, que muda de nível para nível, e o HP atual no denominador. O que quer dizer que a quantidade de vida que o Pokémon tem vai determinar se atual, vai determinar se é mais fácil ou mais difícil capturar. E analisando rapidamente a fórmula, a gente consegue ver que quanto menos vida, melhor, mais fácil capturar um Pokémon. Então, o outro critério que é importante é a taxa de captura. Ela está multiplicando uma expressão aqui no denominador. Só que lá eu estou vendo a taxa modificada. Porque, na verdade,
você não aplica diretamente a taxa pura, que no Dratini seria de 45. Essa taxa pode ser modificada por diversos critérios, como a Pokébola utilizada e outras coisas mais que a gente vai ver ali à frente. Então veja que essa equação pode até resultar num número maior do que 255 e pode resultar num número menor do que 1. Mas o resultado tem que ser, então, truncado para 255 por questões de limitação do sistema. Essa equação não fui eu que defini, é o que eles usam no jogo. E somado ao restante aqui da equação, vem o bônus. A gente não vai utilizar aqui. O bônus vai depender do estado do Pokémon. No caso, se ele estiver dormindo ou congelado, você ganha um bônus que facilitaria a captura. Os outros estados, de envenenamento, queimando, etc., não afetam diretamente no mecanismo de captura. Então, o importante perceber aqui é que essa variável x, esse resultado, eles têm que ser entre 1 e 255, independente do valor que vem aqui do máximo, que vai entre 1 e a própria equação, e é somado pelo bônus do estado, que pode afetar isso. Por que esse número tem que ser entre 1 e 255? Porque eu vou comparar esse número, o resultado de x, com um outro número aleatório que vai de 1 a 255. E se esse número aleatório for menor que o número de x, menor ou igual, o Pokémon vai ser capturado. O que quer dizer que se x for 255, eu com certeza capturo um Pokémon. Porém, agora a gente precisa olhar para uma outra parte aqui que é da taxa modificada. A gente tem que ver como a gente chega nesse valor da taxa modificada. Então vamos para o mesmo exemplo com o Dratini. A gente pode ver que a taxa dele é de 45, só relembrando. E a gente pode pensar como uma taxa modificada como uma função comum onde ele recebe a taxa do Pokémon e aplica alguma mudança. Mas nesse caso, a gente vai considerar mais do que a taxa. É uma função onde x ali é o próprio Pokémon. Porque a gente vai ver que algumas variações, alguns Pokébolas vão depender de um estado do Pokémon para realizar a mudança na taxa. Então, o caso mais simples, quando eu uso uma Pokébola. Quando eu usar a Pokébola, a gente pode pensar que o f de x é esse o mais simples possível, f de x igual a x. Por quê? A Pokébola comum, ela não altera a taxa. Simplesmente ela vai retornar 45 no caso do Dratini. Porém, se eu tenho uma Great Ball, é diferente. A minha função f de x vai multiplicar a taxa do Pokémon da espécie por 1,5, o que quer dizer que nesse caso o valor seria 67,5. Se eu utilizar uma outra ball, fica ainda mais fácil. Eu vou dobrar a taxa. Então, eu multiplicaria aquela parte da equação que considera a vida atual do Pokémon e a vida máxima por 90 ao invés de 45. Ou seja, estou dobrando o fator de multiplicação. E quanto maior o número no denominador, maior a chance de eu ficar perto de 255, porque o divisor sempre vai ser o mesmo, ele não varia com a taxa. No caso da Master Ball, é um caso específico, ela retorna 255, que é o maior valor possível. Certo? E como na parte de cima ali vai ser maior do que 1, eu vou garantir que o meu Pokémon vai ser capturado, já que a Master Ball faz justamente isso, ela não dá chance à falha. Porém, eu tenho outros tipos de Pokébola que usam um mecanismo um pouco mais complexo. Por exemplo, a Fastball, ela considera a velocidade do Pokémon. Então, nesse caso, se o Pokémon for um Pokémon rápido, que tem mais de 100 de speed, a minha taxa de captura é multiplicada por 4, que aumenta bastante a chance de eu capturar um Pokémon. Porém, se esse Pokémon não for tão rápido, for mais lento do que 100, é como se eu estivesse usando uma Pokébola comum. Na mesma linha, nós temos aqui a Love Ball, que ao encontrar um Pokémon da mesma espécie, porém de sexo oposto, se você tentar capturá-lo com a Love Ball, você multiplica a taxa de captura da espécie
em 8 vezes. Dependendo desse valor, por exemplo, se você pensar num Pokémon qualquer que tem a taxa já de 100, você vai chegar no máximo, pode garantir a captura dele. Certo? Então, é uma outra Pokébola que a gente pode utilizar. E aqui a gente tem ainda uma Heavy Ball, que ela olha para o peso. Então, se o peso for menor do que 99, você é penalizado, na verdade. Vai ser mais difícil. Ele vai, no caso, se o Dratini fosse leve, vamos dizer assim, em vez de 45, ia retornar 25. Ou seja, ia ficar, você usando essa Pokébola, você tem menos chance de capturar do que usando uma Pokébola comum. Se estiver na faixa entre 100 e 200, não em 100 e 99,9, aí o efeito é o da Pokébola comum. Se estiver entre 200 e 299,9, aí você ganha mais 20 na taxa. E se for acima de 300, mais 30. Então, quanto mais pesado aqui, maior chance de você capturar. E temos ainda a Lure Ball, que ela determina se ela dá aumento em 5 vezes a taxa se o Pokémon foi pescado. Então, aqui já é um mecanismo um pouco mais complexo, já que não tem o tipo pescado. Você teria que no jogo determinar de alguma forma se um Pokémon foi pescado ou não. Até porque existem espécies que podem ser capturadas fora d'água e pescadas. Então, a característica dessas Pokébolas, todas elas afetam a taxa de captura da espécie. Porém, existem outras Pokébolas que não fazem isso. Na verdade, elas aplicam algum efeito no Pokémon que é capturado utilizando elas. Então, por exemplo, tem a Heal Ball, que cura o Pokémon, cura a vida, restaura o número de golpes que ele ainda pode utilizar. Temos a Friend Ball, que dá uma quantidade X de experiência quando você de amizade, quando você captura um Pokémon. Temos a Luxury Ball, que ela dobra o número da quantidade de amizade que o Pokémon ganharia ao ser capturado. E temos um outro aqui, que é de um evento especial, ela não tem nenhum efeito no Pokémon diretamente, eu não consegui descobrir, mas ela não afeta a taxa. Então, a taxa dessas quatro que tem mostrando aqui é a mesma taxa da Pokébola, é a mesma função de X. Agora nós podemos pensar em como implementar essas Pokébolas no nosso jogo. Atualmente, eu tenho implementado usando o mecanismo de herança apenas a Pokéball, a Great Ball, a Ultra Ball e a Master Ball. Mas eu tenho várias outras Pokébolas. Mas vamos nos concentrar nas que eu acabei de mencionar. Uma maneira que pode ser, você pode pensar logo de cara, é criar uma herança similar com o que a gente já tinha e apenas adicionar mais filhos na Pokébola. Então, nesse caso, eu teria as Pokéballs que já estão lá, Master, Great e Ultra Ball. Eu adicionaria, por exemplo, a Friend Ball, a Lure Ball, etc. E todas as outras que eu coloquei aqui. Porém, você pode se perguntar, será que isso é o certo? Será que existem características comuns em um grupo de Pokébolas e que dessa forma eu poderia melhorar o reuso, já que a herança trata desse ponto do reuso de código? Será que eu posso agrupar certas Pokébolas de acordo com um comportamento que elas possuem e outras com outro comportamento? Porque da forma que eu estou fazendo agora aqui, desse exemplo, o reuso é somente da classe Pokébola com todas as suas filhas. Certo? Mas vamos raciocinar nisso, revendo um pouco o conceito de herança e como subclasse deve se comportar em relação à superclasse. Então, como a gente viu, objetos da subclasse eles comportam-se como os objetos da superclasse, devido justamente ao mecanismo de herança e ao fato dele herdar comportamentos. Porém, esses objetos da subclasse eles também podem ter comportamentos diferenciados. Afinal, uma subclasse ela pode ter comportamentos novos. Mais ainda, uma subclasse ela pode redefinir comportamentos da superclasse. Mas nesse cenário, o ideal é que elas preservem o comportamento semântico do método original, certo? Então,
Por exemplo, se eu tenho uma conta que tem um método sacar, uma classe conta que tem um método sacar, e eu vou criar uma outra classe que realiza o saque e que cobra uma taxa por saque, o ideal é que o método sacar continue sacando dinheiro. Não faz sentido, por exemplo, você criar uma conta com X em uma outra subclasse que o método sacar acaba não sacando, não realizando a operação de saque. Então, o ideal é que sempre que a gente faça uma redefinição, a gente preserve, a gente vai mudar a implementação, obviamente, senão não haveria necessidade da redefinição, mas você tem que preservar esse comportamento semântico do método original. E dessa forma, deveria ser possível somente olhar para o código e identificar através das variáveis, métodos, etc. Deveria ser possível entender o que está acontecendo ali, naquela redefinição, naquela hierarquia de herança. E dessa forma, o comportamento desse código, do código dessa hierarquia, ele deveria ser independente do tipo da variável em tempo de execução. Ou seja, mesmo havendo redefinições dentro da hierarquia de classes, o ideal é que na execução tudo funcionasse independente de que subclasse ou da superclasse, de que instância está naquele objeto, seja ele da superclasse ou qualquer um de suas filhas. Caso contrário, isso geraria um grande impacto na manutenção e na evolução do software. Afinal, se por acaso determinados subtipos, subclasses não podem executar aquele comportamento que elas herdaram, isso vai dar um problema na hora da manutenção. Você fatalmente vai acabar tendo que ficar verificando isso. Então a gente tem que sempre ter em mente isso, que mesmo com o poder de redefinição e que a herança nos dá, a gente tem que manter o comportamento semântico original do método. E aí, voltando para o nosso exemplo das pokebolas, de novo, eu tenho várias pokebolas aqui, e o que eu posso fazer agora é olhar para elas e agrupar de forma que eu consiga agrupá-las de forma que eu consiga reutilizar alguns comportamentos em grupos específicos. Então aqui de cara, um grupo que a gente viu é o grupo de Pokébolas que afetam a taxa de captura do Pokémon. A gente pode criar uma classe para agrupar todas essas Pokébolas e de forma que você garanta que todas as filhas dessa classe nova tenham esse comportamento de afetar a taxa de captura. Porém, elas vão afetar de maneira diferente, conforme a gente viu no início do vídeo. Só que essa classe que representa esse grupo de Pokébolas, ela não tem conhecimento de como cada uma delas vai alterar. Ela apenas garante que elas vão alterar esse comportamento. E para fazer isso, a gente vai usar as classes abstratas. Da mesma forma, eu tenho um outro grupo que não afeta a taxa de captura. Mas qual é a grande característica dele? Eles afetam o Pokémon capturado. Então, assim, a gente vê aqui duas características que dividem essas Pokébolas, mas também, por exemplo, a maneira como ele vai afetar o Pokémon, ele é o ponto de divergência das subclasses. Então, também vou ter que garantir isso. A minha classe que vai representar as Pokébolas que afetam Pokémon capturado, ela vai ter o comportamento, o método que define isso, que vai fazer com que todas as suas subclasses afetem, só que a decisão de como elas vão afetar não está presente nessa classe, está presente diretamente nas subfilhas, assim como nas que afetam a taxa. A classe que vai representar esse grupo vai ter um método que garante que elas afetam a taxa, mas ela não tem conhecimento de como isso vai ser feito. Só as subclasses que vão definir. Para isso, nós vamos utilizar as classes abstratas, que são o assunto do próximo vídeo. Então, continue assistindo.